Olá, olá, olá! Pode colar na área para você, o seu podcast esportivo semanal está no ar. E hoje de volta aqui nos estúdios do Laboratório de Telejornalismo do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. Unirp tem conceito máximo junto ao MEC. Unirp é nota 5. Um abraço aí para todos os integrantes da nossa Unirp, principalmente aqui o nosso cinegrafista, o Thiago Serafim, que faz as imagens do Pode Colar de hoje, também ao nosso grande Cristiano Abraão, o editor, Vanusa Carvalho, social media, além do William Castro, ele que produziu esse álbum, que tem feito sucesso com os nossos participantes, e o Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio Unirp. Também eu lembro mais uma vez que o Pode Colar está disponível nas principais plataformas de áudio digital, hein, galera? Deezer, Spotify e o Amazon Music, além de nos acompanhar no Instagram com os cortes, as divulgações, tudo aquilo que diz respeito ao nosso trabalho aqui no Pode Colar. E para você também se inscrever no nosso canal no YouTube, hein? Aproveitar a oportunidade para acompanhar os principais episódios, grandes personalidades do esporte já passaram por aqui. Então não perca tempo, tá aí a câmera para você apontar para o QR Code, a câmera do seu celular, vai lá, se inscreve rapidinho e acompanha muito a respeito do Pode Colar, onde histórias de sonhos se tornam realidade. E hoje, com um público diferenciado, estamos aqui recebendo os alunos do curso de jornalismo da Unirp, a galera do 6º período está com a gente para acompanhar esse programa que é imperdível e, mais uma vez, vai falar muito a respeito do América de São José do Rio Preto, o América que nas últimas semanas tem sido destaque, principalmente dentro de campo, com a campanha que tem sido feita, o time rumo à classificação à próxima fase da competição e também com os bastidores fora de campo fervendo. E para contar muito a respeito desse América, dentro e fora de campo, a gente está recebendo hoje ele que é o presidente de honra, ele que é o fundador da torcida Amor e Lealdade do América de São José do Rio Preto. Estamos recebendo hoje com muita alegria aqui meu companheiro, o Evandro Freire, que tem muita coisa bacana para contar no programa de hoje. Evandro, um abraço, seja bem-vindo, um prazer enorme tê-lo aqui no Pode Colar. A gente que agradece o convite, esperamos que seja um programa bem legal para você, para todo mundo que está assistindo. Legal. Com a gente hoje está, então, portanto, o Eduardo, a Lúbia, a Bárbara, o Arthur e a Giovana, que vão acompanhar e, de repente, até mandar alguma perguntinha aqui para o Evandro, para saber muito a respeito de América. Para começar, Evandro, geralmente aqui os nossos participantes, eles falam um pouco da história, como esse amor para o futebol, esse amor para o esporte surgiu aí na tua vida. Bom, eu tenho 51 anos e a minha história não difere muito de muitas histórias daqueles que se apaixonaram por um clube, né? Então, a grande inspiração da minha vida, da minha paixão pelo América foi meu pai. Meu saudoso pai faleceu em 2015. A história dele com o América é muito bonita. Ele morava na área rural de Badibacite, ele vinha para São José do Rio Preto de cavalo para assistir os jogos do América. E era uma devoção gigantesca, porque ele tinha que sair de lá por volta de umas 8 horas da manhã, chegava aqui, não tinha dinheiro para o ônibus, ia a pé para o Mário Alves Mendonça, tipo, chegava meio-dia, não comia nada, para assistir um jogo 4 horas da tarde, voltar, pegar o cavalo e voltar para Badibacite. Então, assim, essas histórias que a gente foi ouvindo desde pequenininho, acabam inspirando uma criança. Fala, não é possível, tem alguma coisa nisso daí. Não só o seu pai... E isso em que período, assim, em que ano, só pra gente... Foi em 1978, 79. Com 78, são as primeiras lembranças que eu tenho dele indo pro Mário Alves Mendonça, mas ele não me deixava eu ir, porque era muito lotado. Então, tinha uma preocupação, minha mãe provavelmente colocava alguns empecilhos. Eu fui conseguir assistir um jogo do América em 1979. Foi um jogo contra a Ponte Preta, o Mário Alves Mendonça completamente tomado, eu entendi um pouquinho disso daí, entendeu? Então, basicamente, é ali que começa a nossa história. Bom, essa tua história iniciando ali, como você está dizendo. Muita gente que passa aqui no podcast, Evandro, começa a falar a respeito, olha, eu ficava lá na boca da porta para esperar alguém
maior de idade entrar, para eu entrar junto, e você já vinha de uma cidade mais distante. Como é que era esse teu processo também para o percurso de Badia até aqui, a partir do momento que você começou a vir com mais frequência para cá? Quando eu já comecei a gostar do América, meu pai já estava morando em Rio Preto, entendeu? Ah, então, que assim, bacana. Isso aí é da fase inicial dele, quando até mesmo meu avô, ele fazia meio que uma oposição para ele não perder muito tempo com isso. Falou, vamos trabalhar na roça aqui. Mas assim, Djalma, você que mexe com futebol há muito tempo, para a gente explicar isso para uma geração mais nova, aquela década de 70 e 80, onde não havia internet, não havia clubes, a paixão pelo futebol era mais exacerbada. Então, quando eu falo, por exemplo, a nova geração, que eu fui assistir um jogo do América com a Ponte Preta, com o estádio lotado, 95% torcendo pro América, aquele time de vermelho entrando, na época podia ter rojão, né? Podia ter papel picado. Cara, você fala, arrepia. Fala, é aqui que eu vou. É o time da minha cidade, a cidade que eu tenho meus amigos, onde eu estudo. E é um time que joga com essa cor de sangue. Então, provavelmente tem alguém em Campinas que sentiu isso quando foi ver o Guarani. Um cara que em Araraquara viveu isso com a Ferroviária. Hoje fica mais difícil mostrar isso, porque a maioria dos times do interior perderam esse link com a sua torcida. Porque a Federação Paulista, de uma maneira geral, matou os clubes do interior. Então, traduzir isso para essa geração é difícil. A gente entende. Como é que você vai motivar uma pessoa a assistir um jogo do América? Hoje o Mirassol é um grande atrativo, o Novo Horizontino é um grande atrativo, mas quando você olha para grandes clubes do tempo que eu era criança, muitos deles estão numa situação de penúria muito parecida com a do América. Então é essa a grande dificuldade de tradução de cenários. E é isso que a gente gostaria muito de um dia ver o América retomando, porque a cidade é grande e mostrou esses jogos de sábado à tarde, que ela está pronta para abraçar o América de novo. Basta o América querer, né? Ô, Evandro, naquele período que você está dizendo, a fase do América era outra também dentro de campo, né? Você falou, final dos anos 70, começo dos anos 80, o time chegou a disputar aí, competições nacionais de grande importância. Como é que era essa questão da torcida, a frequência? Já existia torcida organizada, óbvio, você ainda não fazia parte, mas existiam outras torcidas. Como é que também era esse sentimento e essa presença desse público em si? Então, você vê que quem se apaixona pelo futebol, existem diversos ingredientes quando você ia numa partida num domingo à tarde que acabavam te conquistando. Eu já te falei algumas delas. Outra, não vou mentir, o América tinha mais de uma torcida organizada. Então você via aquele pessoal todo vestido com a mesma roupa, todos pulando, mesmo que naquela época não parecesse essa dinâmica de torcida organizada. Então também foi um fator. Um dia eu quero estar ali junto com eles. Na época era muito mais difícil viajar para fora de casa. Entendi. Então, assim, quando você via, por exemplo, um Grêmio vir jogar aqui, parecia que o América sempre jogava com o Grêmio, sempre jogava com o Atlético, sempre jogava com o Corinthians. Eu sabia que eu estava vivendo um momento legal, mas a gente não adianta, né? Quando a gente vê o América hoje, a gente sempre pensa, poxa, eu podia ter curtido mais aquela época, porque é uma época deliciosa. Às vezes você passa ali perto do Atacadão, você chega a sentir o cheiro da laranja que a senhorinha vendia ali, aquele cheiro de sumo. Fazia parte disso, entendeu? Podia beber naquela época. Então tinha pai que já deixava o filho subir para arquibancada e parava ali para beber. Então são pequenos trechos, capítulos de uma história que sempre eram muito bonitas, independentemente do América ganhar ou perder. Porque faz parte do jogo, mas invariavelmente o América carregava essa mística de que tinha times muito guerreiros, muito raçudos. Vide a história do Caldeirão do Diabo. Não tinha jeito, podia ser o time que fosse. Caía aqui dentro, penava para ganhar. O América vendia muito caro as derrotas. Isso para não dizer que ganhava de maneira contundente. Eu tenho várias histórias dessas para contar que a gente carrega com muito orgulho até hoje. Bom, não sei se você trouxe, mas eu te pedi, você falou, vou levar algumas camisas, alguma coisa para mostrar em relação ao América. Qual foi a tua primeira camisa? Se você ainda tem essa camisa, como é que foi adquiri-la e o que ela significou para você? Então, na época, como acontece hoje, muitos dos meus amigos torciam até um pouquinho pelo América, mas o time grande vinha na frente. Então, na época, uma época absolutamente impensável essa história de internet, era coisa de Jetsons, de ficção científica. Então, a maioria desse pessoal conseguia ir numa banca comprar uma placar, via um pôster do São Paulo, uma capa do Palmeiras, uma reportagem especial do Corinthians, e eu não tinha nada do América. Então, eu falei, eu não vou ficar atrás. Então, eu comecei a fazer um negócio que talvez o pessoal do curso já tenha ouvido falar, que é uma analogia de um modus operandi parecida do fanzine. O fanzine eram revistas feitas no underground da música, do cinema, onde o fã fazia a revista. E eu vou tratar o assunto que eu quero. Então, quando eu era criança, eu comecei a fazer as minhas placar
do América. Eu recortava os entendi. jornais que eu pegava em açougue do bairro onde eu morava. As pessoas sabiam que eu gostava do América e eu fazia as minhas revistas. Então, essa aqui é a primeira pasta que eu fiz, né? Quiser mostrar para a câmera, Evandro, alguma coisa com ela aberta, só para identificar? Na verdade, era um caderno, né? Eu transformei com o passar do tempo numa pasta catálogo. O primeiro ano que eu fiz isso foi em 1984, que eu tinha 12 anos. E foi um jeito de eu registrar, como se fosse um prontuário, né? Um anuário do meu time. E eu mantive isso até hoje. Só para ter uma ideia, você registrava o que, no caso? Algum grande jogo que você participou? Todos os jogos. Então, todos? o América, que nem em 84, o América ganhou no primeiro turno dos 3 times grandes de São Paulo. Foi aquele ano onde aconteceu aquela série de defesa do Rodolfo Rodrigues. Ah, tá. Inesquecível. Né? Mas o Santos a gente considera o interior de São Paulo. Aquele jogo tava passando na televisão? Tava passando na televisão, no sábado à tarde. Você com certeza estava assistindo, então você viu ao vivo. Tava assistindo, meu pai tinha comprado, a gente era pobre, morava no fundo da casa da minha avó, ele comprou o que parecia ser um lustre. E na hora daquele lance, eu pulei, agora é gol, e eu dei no lustre, cara. E ele balançou, mas não quebrou. Ele falou, cara, o América não fez o gol e você quase me quebra esse lustre. Se você quebrar esse lustre, você vai apanhar aqui. Então tá aqui, tá nesse prontuário esse jogo aqui. Pra quem não tem ideia do que foi essa defesa, o pessoal depois quiser pesquisar até na internet, foi um lance que o América tava para fazer o gol, Rodolfo chegou a fazer 4 ou 5 defesas, foi uma coisa histórica, né? Tava 2-0 e o América tinha um ataque muito forte, o técnico era o Candinho, que depois ele acabou deixando o América no primeiro turno, porque a campanha dele foi tão fantástica que ele foi contratado por um time da Arábia Saudita, parecido com o que aconteceu com o Neymar. Entendi. Você é bom, cara, vem aqui. Levou ele embora do América. O que a gente tá vendo hoje com a Arábia, no passado existia, eram os chamados petrodólares, né? E ele foi tirado do América e nesse jogo específico, apesar de estar 2-0, foi um jogo muito parecido, muito igual. E esse lance foi dentro da pequena área, o Tarcísio chutou, o Toninho chutou, o Mazzola chutou e aquele uruguaio pulando e pegando tudo. Então, assim, ia ser o gol que talvez pudesse renascer o América, mas não teve jeito. E é uma defesa muito lembrada como aquela do Gordon Banks na Copa de 70, aquela defesa na cabeçada do Pelé. Não passa um ano que alguém não vem me lembrar essa defesa do Rodolfo Rodrigues. Até hoje, parece que a bola... E o que esse lance já passou na TV é incrível, né? E você já viu esse lance? Cara, não tem uma vez que eu não vejo esse lance. E aquela bola parece que aquele gol vai sair ainda. Uma hora aquela bola vai entrar no gol do Santos. Bom, você trouxe algumas camisas, quer mostrar? Essa aqui são as camisas que a gente fez da Amor e Lealdade, né? Já é da torcida. Então já é da torcida. Vou entrar já pra gente falar da torcida, pra gente ir aqui na ordem cronológica. Viu, Evandro, além desses destaques que você tinha na pasta, de que outra forma você procurava arquivar coisas do América, história? Você também comprava alguns souvenirs, alguma outra coisa? Como que era a tua predileção, digamos assim, para outros objetos? Você citou um hobby que na época, né, até pela condição financeira da minha família, e não era tão acessível como é hoje, que é a questão de colecionar uma camisa, colecionar, sei lá, uma música, colecionar disco, colecionar qualquer tipo de coisa, não era tão acessível como é hoje, né? Então, era muito caro comprar camisa. A minha primeira camisa eu não tive, foi uma que eu ganhei numa promoção da Rádio Independência. Olha. Só Roche Neto, aquele pessoal da Estéreo Show também. Eu ganhei uma camisa ali, era uma camisa de nylon linda, eu usei até acabar. Mas a primeira camisa, que foi quando eu nasci, que meu pai pendurou na porta do quarto onde minha mãe estava internada, ela tá guardada comigo até hoje. E aí, conforme a vida profissional vai demandando, a gente começou a trabalhar muito cedo, a gente já não tinha mais tempo. Então, eu estudava de manhã ou à tarde, trabalhava de manhã ou à tarde, fazia um curso técnico à noite. A gente começou a fazer pequenos prontuários, que eram cadernos, porque não era sempre que a gente conseguia pegar. Se quiser abrir e focar para a câmera, então, assim, o Thiago pega esse aí aqui para você. Pra gente... é o campeonato de 93, né? Eu já estava fazendo faculdade. Aqui nós temos o Kleber Arado, falecido Kleber Arado, jogando um jogo contra o São Caetano. Na época o São Caetano estava na primeira divisão. Então essa aqui é da Copa Paulista de 91, que hoje ganhou status de levar times até para a Copa do Brasil. E aí, conforme o tempo passou, a gente conseguiu, porque amigos na faculdade, amigos no trabalho, amigos em todos os locais, ele falou, toma uma camisa do América que eu não uso mais. Toma uma camisa do América, toma uma flâmula. Eu falei, cara, eu vou colecionar esse negócio. Porque cada camisa, na época, tinha essa questão de, principalmente
foi uma estética muito do meio da década de 80 para frente. Os times começaram a enxergar um potencial de monetizar a questão de vamos fazer uma camisa diferente, que é uma coisa da década de 70 que não tinha. É que aí na década de 80, inclusive, começou também a questão de patrocínio De camisa, patrocínio, né? exato. Então, assim, foi tomando o corpo. E aí eu fui pegando essas camisas e comecei uma coleção que hoje está resvalando aí alguma coisa em torno de 150 camisas do América. Nossa! Do América, do Sei. nosso América, fora as de outros Américas que eu coleciono, com exceção do América Mineiro, por razões óbvias, né? A cor verde. Enfim, é isso daí. Hoje eu tenho essa coleção. E aí, até hoje ainda chegam camisas pra gente. Ó, Evandro, tem essa camisa aqui que você tem. Eu até falo para ele, eu já tenho ela, mas eu vou usá-la. Aí ele falou, não, eu quero que fique com você. Então, isso é mais do que um feedback do quanto a nossa paixão, perdurando durante todo esse tempo, inspira até colegas que estão próximos da gente. Ô, Evandro, você tocou num ponto importante, que foi o Mário Alves Mendonça, que eu, infelizmente, não tive o prazer de ver o América jogar lá, porque eu mudei para Rio Preto já... O América jogava no Teixeirão. Só que as histórias, não só as suas que você está contando, vai contar muito, de outras pessoas, não só que passaram por aqui, mas que eu conheci aí nesse meio profissional de mais de 20 anos, sempre falou da força, que lá era diferente, a atmosfera era completamente a favor do clube. Tem muitas histórias de jogos, de viradas, até histórias folclóricas, que é aquela do Pelé, com o Jairzão e tudo mais, do Dia do Fogo também. Que momento marcante, pode ser até uma dessas, que você teve, que fala, poxa, essa, além do cheirinho da laranja aí que você brincou, essa, quando eu passo ou quando me vem na memória, é algo inesquecível mesmo, que me faz recordar do período do América lá no bairro Santa Cruz. São duas. A mais marcante, até por conta agora da passagem do Dia dos Pais, em 1984, esse fatídico primeiro turno que eu tô falando, o Palmeiras do Mário Travalini caiu aqui em Rio Preto para jogar num domingo à tarde, e ele estava invicto. Acho que 9 ou 10 partidas do primeiro turno, que o campeonato era extenso, longo, né? Caiu aqui, estava invicto, se eu não me engano, sem tomar gol. E você via que era um movimento especial, porque era difícil ter transmissões de TV na época. Quem estava ali era Brasil Novo, a Centro-América, a Independência. E aquele dia você vê aquele Mário Alves Mendonça abarrotado de câmera, abarrotado de jornalista. Na época tinha uma questão dos aviões passarem por cima do Mário Alves Mendonça e soltarem paraquedistas. Então foi uma festa, eles desciam ali, né? Era um negócio muito legal. O estádio completamente lotado, os jogadores entraram como homenagem ao Dia dos Pais e aquele dia o América só não colocou mais de 6 no Palmeiras porque o juiz não deixou. Foi 2-0, com 2 gols anulados, um pênalti não dado. E foi assim, foi história. Aquele dia, eu com 12 anos, eu saí extasiado do estádio. Foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. E a outra foi quando a gente evitou um rebaixamento em 95 com um gol do Adnan, né, no final da partida contra a Ferroviária, porque o América não merecia cair aquele ano. Ele teve uma sequência o elenco teve uma sequência de lesões, tirou o Cacaco, tirou o Cacaio, né, tirou o Kleber, tirou o Pestano, o time ficou esfacelado e estava para cair, a gente conseguiu segurar 1-0 contra a Ferroviária, que é o nosso time irmão, né, são os meus fundadores, e também foi um negócio tocante que a gente via o estádio inteiro chorando, porque o América vinha muito forte durante vários anos, então foi muito marcante isso daí. E tem uma questão, viu, Djalma, até você não fez essa pergunta, que assim, é uma coisa que quem hoje vê o Teixeirão daquele tamanho, que parece não fazer sentido ele existir, e é uma coisa que a tua humildade permite falar isso, precisava ter vivido o Mário Alves Mendonça na década de 70 e 80. O Birigui foi um visionário, sob a ótica de tentar dar pro clube um estádio à sua altura naquela época. São várias... Então você sempre foi favorável. Favorável. É porque eu tô dizendo que algumas pessoas foram contra. Pô, o América tinha que ter ficado lá, reformado o Mário Mendonça, não ter mudado. Mas é assim, esse é o copo cheio da gente estudar um pouquinho mais da história e ter vivido a história. Sem juízo de valor, eu não critico quem faz isso. A gente tenta explicar o porquê disso. Quem viajou de Catanduva para Rio Preto, do Mato Grosso para Rio Preto, saiu da Boa Vista para vir assistir um jogo e não conseguiu entrar porque não tinha espaço, entende o porquê do Teixeirão. Então a gente via aquele estádio lotado, o moço da água não conseguia chegar até onde a gente estava para vender uma água, você passava 2 horas assim, a seco, e você olhava aquele estádio lá no fundo sendo preparado e falou, vai ser ali. Só que aí veio toda essa questão da globalização, os times grandes se estruturaram, saíram daquela questão do Corinthians, teve um estádio, o Palmeiras investiu no dele, os times do interior perderam muito a força junto à Federação Paulista, os estaduais foram diminuídos, né? Então, assim, hoje o América tem 3 meses. Ou no América não, porque ele está na 4ª divisão, mas um time da Série A1, A2 e A3 do interior,
Ele tem 3 meses de atividade, ele tem que se virar para manter a receita no resto dos anos. Só não vê quem não quer que isso trucidou os times do interior de São Paulo. Mas para quem viveu aquela época, o Teixeirão faz todo sentido. Ah, por que não ficou lá? Cara, para você é fácil falar. Você não estava lá numa fila tentando tomar uma água, você via pessoas saindo de lá passando mal, para você entender o porquê que o calor de Rio Preto, o calor de Rio Preto, sem comer, sem nada, a gente entende um pouquinho. E naquela época os jogos eram no horário padrão, domingão, 4 da tarde. 4 da tarde. E assim, você tinha que chegar, não tinha essa de comprar o ingresso pela internet. Você tinha que chegar e comprar o teu ingresso. E aí o nosso presidente, o saudoso Benedito Teixeira, ele pensou nisso. Assim, o nome ele nem queria. Isso aí, todo mundo que vive os bastidores do América, eu comecei a viver isso há pouco tempo, ele não fazia questão nenhuma de entregar com o nome dele. Mas falou, você não tem a menor chance desse estádio não ter o teu nome, Birigui. Fica na sua e inaugura esse negócio. Então, assim, a gente agora quer fazer o quê? Fazer esse estádio ter um time à altura da magnitude que ele tem. Bom, agora vamos para a segunda parte aqui, que é você falar do surgimento da torcida Amor e Lealdade. Como é que foi criar essa torcida? A gente sabe que o América já estava no Teixeirão, mudou para cá em 96, né? E você acompanhava os jogos, mas aí, não sei, sentiu necessidade ou se juntou com os amigos. Como é que foi esse start para falar, poxa, vamos ter a nossa torcida organizada? Foi mais ou menos o seguinte, ó, o link com a criação da torcida foi porque quem viu a foto do Mário Alves e viu a foto do Teixeirão, sentia falta de dar um apoio mais contundente para os jogadores em campo, mostrar para a imprensa esportiva de São Paulo que vinha aqui que o América tinha uma torcida, e nós ficamos um tempo sem ter. Porque o América caiu em 97, né? A torcida jovem lá que o Paulinho Pereira então, ela acabou em 96, 97. Tá, ela entendi. acabou. Se ela ficou, os membros iam, mas não mais sobre aquela força que tinha. Com a camisa da torcida jovem. Eu fiz parte da torcida jovem na época, né? Então, assim, essa queda do América em 97, ele ficou um tempinho lá, voltou em 99, caiu em 2000, isso afastou um pouquinho a torcida do América. E o Teixeirão grande. Pô, nós tivemos um artilheiro do campeonato em 2005, que foi o Finazzi. O último jogo, porque não sei se vai se lembrar, o América perdeu os pontos pela utilização de um goleiro irregular, que ele nem entrou, ele estava no banco. O América jogou um jogo para ficar na primeira divisão contra a Inter de Limeira, deu menos pessoa do que no último jogo aqui contra o Vossen. Então, assim, o fato do América estar numa primeira divisão não impediu que a torcida se afastasse dele. Isso incomodava muito as pessoas que a gente sempre via lá no Teixeirão, as mesmas caras. Né? Então, tem o Marcelo, que você conheceu, que é meu grande segundo irmão, né? O Marcos Renato também. Isso, não, todos esses. Então. E aí, uma bela vez, a gente estava em Itápolis, o América tinha caído em 2007 e em 2008. Ele estava para cair da 2-3, a gente estava num jogo em Itápolis, que o América precisava vencer para não cair. E, cara, vamos assistir esse jogo, vamos gritar na cabeça dos meninos, estamos aqui, não cai não, joga pela gente aí. E, de repente, nós estávamos em Itápolis, aí entra 3 aqui, entra 2 ali. Quando eu vi, hoje já estava todo mundo junto. E aí, Djalma, eu te conheço, eu já te vi, eu não sei o que tem. E ali, cara, a gente conseguiu se salvar, foi o último jogo, mas dali surgiu a centelha. Falei, pô, vamos tomar uma cerveja, não vamos deixar aquele sentimento morrer. E eu e o meu primo, o Marcelo, nós já levávamos uma bandeira que nós mandamos fazer do próprio bolso, para ter um símbolo do América naquela arquibancada gigantesca. E ficávamos lá, meu pai num canto, meu irmão no outro, o Marcelo no outro e mais uma outra pessoa ali no canto junto comigo. E aí esse pessoal olhava, quem que é aqueles tontos com aquela bandeira ali? E aí eu falava, vocês que trazem a bandeira, eu falava, tá ali, ó, nós vamos estender ela agora. E aí dali surgiu, foi daquele dia que a gente considera a data de fundação da nossa torcida, que é uma torcida que surgiu no pior momento do América. Verdade, a gente vai passar por essa parte ainda. Exatamente, a gente foi... a gente tem que aguentar, porque acaba sendo verdade, nós fomos zoados por ex-presidentes, desde que essa torcida surgiu, o América só caiu. Mas não tem problema, nós vamos ficar até o final, porque é gente que acompanha o América independente do que aconteça. Sai presidente, entra presidente. Vem um elenco ruim, sai um elenco ruim. Vem uma notícia ruim, mas a gente está sempre lá. Então, nós não deixamos de ir em jogos onde o América já estava rebaixado, ia lá jogar e a gente estava lá junto. Então, se existe algum nome que caiba melhor numa torcida do que o nosso, que é Amor e Lealdade... Isso é o nome, a origem é dele. Isso, era um lema que nós colocamos na bandeira.
E na hora que nós fizemos, vamos fazer a torcida? Não, o nome vai ser aquele ali que vocês bolaram. Quem bolou foi o Bert. E eu não fundei a torcida, eles me deram um nome por causa do meu pai. Ah, entendi. Que eles conhecem. O meu pai sabia, eles sempre me viam ali, né? Apesar de eu morar fora de Rio Preto, eu tava sempre no América. Não, falou, não, cara, o teu pai é o 01, né? Que eles falam da torcida, e o seu presidente de honra. Falou, só tenho a agradecer esse gesto, em nome do meu pai. Mas quem bolou tudo isso é esse pessoal que você tá falando. Ricardo Rocha, Carlos Senato, Marcelo Berti, os dois amigos que nós temos que faz o site do América, que é o america-rp.com.br, o Luiz Folchini, o Marcelo Polese, o Ricardo Polese. É um pessoal que gosta muito do América e a vida às vezes afasta ele um pouquinho do América. Nasce um filho, tem um pai doente, mas assim, sobrou uma oportunidade e eles estão lá no Teixeirão com a gente. Eu lembro da sede, né? Quando era frente ao Bar do Magrão, que Isso. você tem a destacar também daquele espaço lá onde vocês se reuniam. Então, aquela sede a gente inaugurou ali no comecinho da década passada, porque realmente a torcida estava num status tão legal de frequentadores, de gente que se juntava no Teixeirão, que falou, vamos tentar pagar o aluguel de uma sede e a gente se reúne lá. E mesmo com a América na A2, a gente manteve aquela sede aberta por quase 6 ou 7 anos. Mas até o Magrão, se ele estiver assistindo, a gente brinca com ele. Como o Magrão tava em Polvorosa, o bar dele, graças a Deus ele merece, é uma pessoa muito dedicada naquilo que ele faz, o imóvel ali foi ficando caro, o América foi caindo, foi ficando difícil sustentar, porque a gente não tinha ajuda de ninguém. Entendi. A torcida sempre se sustentou por ela. Então, assim, a gente sempre pagava as nossas mensalidades. Nós tínhamos uma pessoa que trabalhava na área contábil nossa, que era o Marcelo Gimenez. Se ele estiver vendo isso aqui, ele vai dar risada, porque ele sempre, cara, vai faltar dinheiro. A gente mandava fazer camisa, vendia em Copa São Paulo. Então, a gente aproveitava o que tinha para tentar manter a sede aberta. E nós nunca desistimos da possibilidade de reabri-la. Porque assim, o tempo passa, alguém se estrutura melhor financeiramente, a gente pensa até hoje em juntar forças ali, o pessoal que talvez tenha um pouquinho mais de condição e fazer esse ponto de encontro nosso, entendeu? Bom, agora sim, vamos mostrar a camisa aí que você trouxe. Se tem a primeira ou depois aquelas que foram passando aí pelos períodos para mostrar aqui pro Thiago. Essa daqui foi a primeira que nós fizemos, foi um ano depois do primeiro jogo, do primeiro ano, que foi 2008, a gente fez ela em 2009. Essa camisa aqui foi idealizada, como sempre, né? Todas as gerações foram feitas pelo Carlos Senato e pelo Ricardo Rocha. Essa camisa a gente vendeu por volta de 230 unidades. Foi uma época que, assim, o América ele quase subiu de 2008 de 2009 para 2010. A gente vendeu muita camisa, assim, a gente via porque ela chama atenção, né? O símbolo do América, e a gente vendeu demais. Aí depois nós fizemos uma segunda camisa, que é essa daqui, né? A gente diminuiu um pouquinho mais o símbolo. Essa aqui a gente já adotou meio que um Capitão América nosso mesmo, até para tentar chamar os filhos, né? Porque, querendo ou não, mesmo que hoje esse negócio de Marvel esteja em proeminência, na época a gente já via um potencial para isso. E nada melhor do que vincular alguma coisa desse tipo. E essa foi a que nós fizemos esse ano. Porque se o elenco estiver assistindo aí, esses meninos do elenco atual, com todas as dificuldades, fazer o América passar da primeira para a segunda fase, da segunda para a terceira e, por consequência, manter o América, pelo menos na quarta divisão, inspirou a gente a fazer essa camisa aqui, que é a desse ano, porque muitos dos nossos membros antigos que deixaram de frequentar o estádio voltaram. E a gente recebeu eles com muita alegria. E junto com a torcida, né? Às vezes a pessoa queria uma camisa do América. Na gestão do Martelinho, a gente pediu essa autorização para ele como presidente. A gente tentou fazer uma réplica da primeira camisa do América. Essa aqui é a primeira camisa do América. O América começou com a camisa listrada. Então a gente fez ela com todo o capricho, aqui é a data de fundação, 1946. Por ser mais cara, a gente fez uma tiragem Quer deixar um pouquinho de mais 50. para o Thiago pegar aí, que é muito bonita, hein, Evandro? Olha. Foram 50 camisas que a gente vendeu antes de chegar aqui. Já estava tudo vendido. E é isso que a gente fala. O potencial do América é gigantesco, para você ter uma noção. O Emílio, que esteve aqui dando entrevista para vocês, e a gente tem que ser muito justo nessa hora, ele pediu uma ajuda para a gente. Falou, eu tenho camisas, não tenho o conhecimento de como eu posso vender. Daqui pra gente que a gente vende. Que eu vejo o anúncio nas páginas de vocês lá. Não são necessariamente membros só da torcida Amor e Lealdade. Tem muitos amigos que gostam do América que tentam vender isso daí para monetizar uma questão de fornecer comida para os jogadores, um isotônico, alguma coisa do tipo. E a gente vende. Então, assim, o potencial do América, da marca América, Djalma,
óbvio, guardadas as proporções de um time que há tanto tempo se afastou da torcida, ainda assim se mostra com um potencial gigantesco. Então, a gente escuta e a gente toma conta de grupos de Facebook, a gente tem o nosso site. Você não tem noção a quantidade de gente que nos procura pedindo camisa, mas assim, muito, muito mesmo. Então, nós hoje, nesse exato momento, tem o Felipe, ele é um membro da nossa torcida, você deve ter ouvido falar dele, aquele que cobrou sim, o pênalti. isso. Hoje ele entregou 3 camisas, entendeu? Então, ele vende, pega o carro dele, vai com o carro dele, entrega, ele não cobra isso daí e faz o negócio acontecer, pega o Pix, tá tudo lá e a gente presta conta disso e entrega lá faz a compra. Hoje ele tá levando uma compra pro jogo de amanhã, pro lanche noturno, sabe? Não é o América, a torcida tá levando, o Felipe. Não, a gente tá levando pros jogadores do América ter uma condição de jogar. Entendeu? Então, assim, se vai falar que é oposição, eu não quero saber. Eu quero saber que os jogadores merecem esse respeito. E se valer a pena e o América ganhar amanhã da São Carlense, tá ótimo. Pra gente valeu a pena. Agora, você falou num detalhe muito importante, que é a força do América em relação a torcedores. A gente lembrou do Mário Alves Mendonça e depois no Teixeirão. Eu quero que você relembre algumas passagens, principalmente naquela série A2 de 99. Nossa. Aquilo demonstrou a força de um clube, porque na época o Teixeirão fácil, era mais de 40, 45 mil lugares. Foi quando eu comecei a frequentar mais, só como torcedor, eu ia para ver os jogos. Eu fui em 3 oportunidades. Eu fui no empate com o Santo André em 3-3. Nossa. Eu fui no 4-1 contra o São Caetano. E aí eu fui na final com a Ponte Preta. Legal. Na final eu fiquei perto da Marquise, porque não tinha como você nem se locomover. Parecia assim, aquilo que você falou do Mário Alves Mendonça em termos de aperto, foi no Teixeirão. Para vocês, americanos, ou americanos raízes mesmo, como é que foi observar tudo aquilo, uma cidade, uma região, da forma que abraçou o time numa série... Olha só pra gente falar. Era uma série A2, onde o América ainda ia para a primeira divisão e, independentemente disso, a torcida mostrava-se aí nesses jogos com mais de 40 mil pessoas. Djalma, aquele momento que começou em 98... Isso, 98 bateu na trave, né, o acesso. Para que vivêssemos 99, tivemos que viver 98. Para tentar contextualizar para quem está vendo essa entrevista, é assim, a chegada do Cilinho no América foi alguma coisa como hoje a gente trazer, sei lá, para o Novo Horizontino, o Vanderlei Luxemburgo, o Tite, porque o Cilinho, ele era muito grande na década de 80, sabe? Tudo bem, ele treinou o São Paulo dos Menudos, mas ele foi contado para ser técnico da seleção. Ele fez um trabalho no 15 de Jaú, no início da década de 80, de inovar na questão de treinamento, que era gigante. Então, quem gostava de futebol, quando anunciou o nome do Cilinho, falou, cara, é isso mesmo? E foi uma campanha maravilhosa em 98, bateu na porta, né? Sim. Porque só subia um. E na de 99 foi aquilo que você viveu. E assim, Djalma, se a gente fosse... Quase subiu invicto, né? Você só perdeu... Perdeu um jogo pro Santo André. E tinha que perder. Porque se não tivesse perdido, talvez a gente teria complicado o último jogo contra o Botafogo. Porque o Santo André foi pra cima do São Caetano na última partida. Entendi. Você entendeu? Então, assim, até isso conspirou. Esse aí do ABC eu fiquei ouvindo pelo rádio. Se a gente fosse terminar essa entrevista agora, a gente falaria com muita tranquilidade. O ano de 99 foi o ano em que o Teixeirão mais se aproximou do Mário Alves Mendonça. Porque era isso que você falou. Jogo com a Francana, 12 mil torcedores. Jogo comercial, 9 mil torcedores. O jogo com o Botafogo, que foi quando subiu, que foi o 2-1 no domingo à tarde. Tinha 17 mil. Aí aconteceu aquele negócio com a Ponte Preta. E aí, o América tinha 3 camisas. Era um patrocínio do Alphaville, né? Que na época, tinha 3 camisas. Eu lembro que tinha a São Luís Sport e eu comprava as camisas lá. E é uma camisa muito bonita, né? Eu comprei todas elas e comprei 2 de cada, uma para guardar e a outra para usar. Eu lembro de conversar com o vendedor, ele sempre me via ali, ele vendeu 2.500 camisas naquela loja. Nossa. Então, assim, Rio Preto vestiu de vermelho naquela época, sabe? Então, foi um negócio muito bonito. Aqueles jogos, e o Cilinho ali junto, e assim, talvez quem viveu não se lembre, o América, no começo de 99, ele não jogava bem em casa. Então, assim, era empate, uma vitória rala, ia fora... 3-0, 2-0, ganhava. Aí vinha, enchia o estádio. Aí 0-0. Falei, mas não é possível, cara. E aí, engrenou. Aí a hora que o Marcinho começou... Marcinho começou a jogar bola. Roberto começou a jogar bola. Luiz Fernando. Aí esquece. O Sérgio pegando lá atrás. Não tinha quem ganhar. Aquele time, em 2000, mantido, o América ia para Campeonato Brasileiro. Mas não tenha dúvida disso, entendeu? Ia para Campeonato Brasileiro. Uma pena que, assim, faltou...
essa ambição da diretoria à época, porque já se vislumbrava que os campeonatos estaduais estavam com os dias contados. O segredo de manter o time sempre ocupado eram os campeonatos nacionais. Sabíamos que eram campeonatos caros. Era caro o América viajar para Natal jogar com a ABC. E sempre jogava lá pro Sul também. Exatamente. Né? Não, era caro, mas o América era grande. Então, assim, era muita gente querendo ajudar. Então, via-se muito problema antes de pensar em soluções. Foi ali que o América poderia ter dado um passo muito contundente de se tornar um São Caetano, de se tornar algo próximo do que hoje a gente ouve falar de SAF, clube empresa, que felizmente não foi dado, entendeu? É muito triste. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não fiz para nenhum dos participantes que já vieram aqui para falar do América. Foi até um detalhe folclórico, você falando, pô, o América perdeu a chance. Aquele papo que o América vendeu uma vaga para Ponte Preta, que ele não iria disputar determinada divisão. O que tem de verdade naquilo? Na época não era Copa Paulista, foi um torneio que, se eu não me engano, chamava Copa Bandeirantes. Era um torneio seletivo. Foi depois do campeonato de 94. O América chegou nas finais, ganhou do Botafogo, e ele poderia galgar a vaga no ano seguinte do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não era essa metodologia que você tem hoje. Primeira, segunda, terceira divisão, não era. Então, assim, isso. Né? A cada ano compunha-se o que a gente chama de segunda divisão, terceira. Então, o América estava pronto para disputar a segunda divisão. Também naquela época, abriu mão disso. Não é que o América vendeu. O América falou, eu não vou ter perna para disputar esse campeonato. A Ponte foi no lugar porque ela era quem vinha depois. Eu vou falar para você. Até hoje eu tenho o caderno em algum lugar. Você olha e você chora. Você entendeu? É assim, é muito triste. Porque a gente sempre fala, por que desiste? O Atlético Paranaense veio jogar aqui com a gente. O Atlético Paranaense, vai comparar Curitiba com o Rio Preto? Vou, porque o estádio do Atlético Paranaense antigo era menor que o nosso. Isso, E eles se mantiveram, cara. Por que não? Sabe, assim, era uma... E eu até entendo, era uma mentalidade muito, muito fechada, entendeu? Não se via isso, a gente não tinha rede social para falar. Então a gente falou, cara, por que vai abrir mão de jogar com o Atlético Paranaense, com o Curitiba, com o América de Natal, com o Fluminense, para ficar, cara, nessa vida, sabe? Sem menosprezar Marília, São Bento, né? E aconteceu justamente isso. Quem apostou nisso hoje tá aí o Mirassol, tá aí o Novo Horizontino, que a gente vê assim com muito respeito, sabe? São adversários de longa data, a gente viveu grandes partidas com ele, mas eu não vou dizer que a gente olha para isso e fala, era para ter acontecido com a gente também, entendeu? Então, a gente fica feliz porque tem torcedores lá que gostam do clube deles como a gente gosta. Então, eles merecem essa felicidade. Agora, falar de duas situações, de repente você vai lembrar de mais alguma outra. De duas conquistas que significaram muito pro América. O aspirante de 92, né, jogar lá com o Morumbi lotado contra o Guarani, da forma que foi a conquista. E também a Copinha de 2006, né, que foi, digamos, a última grande conquista da equipe. Exato. E 99, a gente não pode deixar de... Sim, 99 porque... já falou um pouquinho são as três maiores conquistas. A gente passou perto... em 88, na Copa São Paulo, a gente perdeu para o Nacional de 3-0. Assim, em termos de categorias de base, o América na década de 70 e 80 era uma Ponte Preta. Ponto. A gente revelou jogador pra caramba naquela época. Se fosse aquele cenário transferido para hoje, essa questão de clube formador, o América estava garantido por muito tempo. Vários grandes jogadores saíram daqui. E a gente já vivenciava isso. Você vê o América na televisão, que hoje é a coisa mais comum que tem, você vê no YouTube. Pô, América Nacional, cara, que isso tá acontecendo? E aí o América perdeu, foi de 3-0. Mas ali também marcou muito a gente. Aí veio logo depois esse título do aspirante, em 92, que foi o América... E você tava no estádio ou não? Na final com o Morumbi, não, eu não fui, eu não tava. Na época eu fazia engenharia, entendi. Comprava o almoço, vendia o almoço para comprar a janta, era aquela história, né? Mas a gente assistiu da televisão, né? Então, assim, a gente tem os gols, o Kleber fez 2 gols naquele dia, e o Guarani estava invicto, né? O Guarani, ele ganhou a primeira partida. O aspirante do Guarani era muito forte. Era o Adriano, campeão mundial do Sub-23 da seleção brasileira. Invicto, a gente perde o primeiro jogo de 2-0. Falei, cara, vamos fazer só um papel bonito no segundo jogo e vida que segue. O América ganha de 3-2, leva para os pênaltis e a gente ganha com a defesa do Luiz Carlos. Então foi muito marcante, porque você estava vendo na televisão, né? Aí em seguida veio o título de 99, que foi um negócio surreal, que pra mim teve um gosto especial, porque naquele primeiro jogo... Eu tava atrás do gol que o Zambiasi marcou. Ah, verdade? O gol de cabeça? Isso, então. Eu tava atrás daquele gol. Aquele dia, eu vou ser sincero pra você, foi um misto de ansiedade, de raiva, porque o primeiro jogo que eu vi do América com a Ponte ganhou do América, né, em 79.
E ali foi a vingança, né? Porque eles estavam crentes que eles iam ganhar do América e aquele empate ali. O América jogou 3 partidas com a Ponte aquele ano. Nós empatamos 2 e ganhamos 1, né? E aquele jogo foi um empate com gosto de vitória e foi sensacional. Assim, a gente ficou comemorando aquela noite adentro aqui, foi sensacional. E depois veio a Copa São Paulo de 2006, aquela vitória contra o Comercial. Também um exemplo crasso do quanto o América, jogando com qualidade, mesmo que em uma partida que não vai bem mais com raça, aquele Teixeirão você não conseguia entrar. Ah, mas era de graça, meu amigo. E foi fase a fase, o time passando, crescendo. E a galera ia, e era jogo 3 da tarde, 2 da tarde, quase e sempre. E às vezes a polícia tumultuando a entrada, querendo revestar mais do que o necessário, tinha famílias querendo entrar, e aquela fila gigante lá fora, e vem Cruzeiro, ganha, e foi ganhando. A hora que chegou lá, saiu sei lá quantos ônibus daqui, porque eu também não fui, eu estava trabalhando, mas assisti da televisão, foi uma conquista sensacional. Foi o último grande suspiro do nosso clube, né? Foi a bem da verdade, foi isso mesmo. Bom, hoje, como eu falei que é um programa inédito, né? A gente está recebendo aqui os nossos alunos do curso de jornalismo e vários te mandaram perguntas, viu, Evandro? Vamos saber aqui da galera. A Giovana, ela está querendo saber o seguinte, ó. Como os membros da torcida são recrutados e mantidos na equipe, né? Quais são os critérios para essa adesão? E ela tá querendo saber também se vocês fazem algum tipo de ação social. Isso aí eu sei que faz, você até pode explicar isso. Um abraço aí pra Giovana. Obrigado, Giovana, pela pergunta. Na verdade, é o seguinte, a nossa torcida é uma coisa até difícil de explicar, porque no ambiente de organizadas é um negócio que, assim, é motivo de, meio até aqui de chacota. Porque existem torcidas onde o amor pela torcida é maior que aquele pelo clube. A gente vê isso nos grandes, né? Exatamente. Não, no nosso não. A torcida vem em segundo plano. Se a gente tem que tomar alguma decisão para favorecer a torcida ou o clube, a gente vai pelo clube. Então, assim, o único pré-requisito que a gente tem para ser torcedor do América, da amor e lealdade, é gostar do América. Assim, é impensável gente com camisa de Corinthians, São Paulo assistindo um jogo com a gente. A gente entende, às vezes, um colega que quer levar, eu tô indo com um amigo meu lá, óbvio, a gente nós não gostamos de violência. A nossa torcida é um negócio que, assim, o nosso intuito é ir lá acompanhar o América. Então, assim, é mais ou menos isso. Essa questão de, olha, se você quer entrar na torcida, você vem com a camisa do América. Não precisa vir com a camisa da torcida, mas vem com a camisa do América. Assim, é prerrogativa básica isso daí. Com relação a ações sociais, a gente fez muito isso no começo. A gente entregou marmitas para os moradores de rua. A gente fez uma campanha de arrecadação de vestimentas que a gente doou para a PA. Inclusive, na época, teve a adesão também da torcida do Rio Preto, se eu não me engano, né, que era do Fanáticos. E devagar, a gente fez muito campanhas filantrópicas, mas de pequeno vulto e sem o intuito de mostrar. Porque também, igualzinho a nossa paixão pelo clube, o intuito é fazer o bem, não fazer marketing, entendeu? Então, assim, como a torcida foi diminuindo por conta da queda de produção do América, do América ter diminuído demais, também as ações sociais ficaram muito mais voltadas para o grupo nosso, que sempre ficou junto com o passar do tempo. Então, a gente, eu fiz tal negócio, pô, que legal. Eu sei de uma pessoa que está com problema de, sei lá, mega esôfago, o cara precisa de uma doação de 100 doações de R$10. Vamos fazer. Então, a gente movimenta desse jeito, porque o marketing hoje movimenta muito essa questão da filantropia. Eu estou pensando já de que jeito que eu vou compartilhar o bem que eu fiz, do que se eu fiz o bem na essência mesmo. A gente não, a gente vai na filantropia quietinho lá, sem muito transtorno. Esse ano a gente focou muito na questão de ajudar a equipe, sabe? De alguma maneira, os jogadores confiaram muito na gente, eles traziam para a gente algumas necessidades, de novo, sem nenhum tipo de fazer dessa declaração uma declaração política, jamais. É de, se você está precisando de um lanche para essa noite, para amanhã você jogar bem, toma. Se você está precisando de uma bolsa de gelo, toma. Se você está precisando de um cooler para levar os isotônicos, toma. Então, assim, a gente sempre quis participar dessa história do América lá atrás, quando ela era bonita, mas tinham outras pessoas. Mesmo com a América nessa condição, tá junto com esse time é um negócio que, assim, esse time de torcedores é um negócio que arrepia e motiva a gente, você entendeu? Então, quando eu ouço falar que o Felipe hoje, que tá de férias do trabalho dele, ele trabalha na área contábil. Também, né? A vaquinha virtual, Ele fez tudo, assim. Ele assumiu um papel de protagonismo esse ano. Se ele estiver assistindo, ele sabe, porque a gente fala muito no particular. Depois você vai passar o link pra rapaziada toda, viu? É absolutamente sensacional. Então, a gente deixa muito claro, isso aqui é dinheiro que veio
do próprio América, do Emílio, foram camisas disponibilizadas por ele. Esse dinheiro é da vaquinha, então tá aqui a prestação de conta. A gente faz muita questão disso. Legal. Porque assim, num país como o nosso, eu entendo totalmente qualquer tipo de questionamento que venha a respeito de uma vaquinha eletrônica. Cara, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você sabe, não há boas notícias vinculadas ao América há muito tempo. Então, quando a gente tomou essa iniciativa de fazer, falou, ó, fazer uma vaquinha é fácil. A questão é, vocês estão preparados para justificar para torcedores que vão nos chamar no inbox, que vão falar na linha do tempo, que vão falar na página inicial. Vocês estão preparados? E não adianta estressar. Porque é o benefício da dúvida, cara. Assim, eles têm todo o direito de duvidar da gente. Então, a gente fez, arrecadamos, fechamos isso daí. Temos lá a prestação de conta. O Márcio Ribeiro é um cara que, assim, o professor sempre fala para nós, se vocês puderem trazer, tragam aqui para a gente, vai nos ajudar, porque ele, assim, gostaria de falar isso, ele colocou muito a mão no bolso para fazer essa coisa acontecer lá. Vide a entrevista que ele deu no jogo depois da vitória contra a Inter de Bebedouro. Né, que assim, ele não, ali você via uma pessoa explodindo de alegria, com reconhecimento, uma satisfação pessoal ampla, porque ele apostou muito nos meninos, e ver aquela vitória ali, o América passando de fase, que, assim, de boa, muito pé no chão, por mais que você goste, você tem que entender um pouquinho o potencial do teu time. E passar foi sensacional. O Evandro, ele até colocou aqui na entrevista, quando ele esteve com a gente, o seguinte, que aquele jogo, tava 1-0, de repente 44, 45, empatou. tomou o empate. Aí veio aquela, sabe, baixou, todo mundo ficou triste, porque já imaginava, poxa, o América vai cair de novo, vai ficar numa situação triste. E aí com 49 minutos faz o gol. Ele acredita que aquele impulso daquela vitória também fez com que a torcida acordasse de uma certa forma. Você também vê esse tipo de situação, que aquilo contribuiu bastante até para esse entorno, para os torcedores realmente agregarem uns aos outros para fortalecer o time fora de campo? Djalma, isso, né, o resultado vindo, da forma a que foi, vitória, né? Da forma como ela veio, e a gente comentando nos grupos de Facebook, de WhatsApp, o esforço que estava sendo feito por aquele elenco. Então, todos eles, Coutinho, Atanásio, o Heitor no gol, o Ian, sabe, o Jackson, os jogadores que estão na reserva, todos eles ali sentados, sem tumultuar o ambiente. Então, assim, quando a gente transferia essa informação para lá, era com o intuito, primeiro, de falar a verdade. Nós não íamos encobertar isso. Vai falar, tem um grupo ali que está conhecendo a grandiosidade do América, eles aprenderam a ver isso nos gritos nossos lá na arquibancada, e começaram a gostar do América, e começaram a gostar de ganhar de uma forma diferente. Então, todo esse temporal perfeito fez o América, hoje, está numa condição de entrosamento, em que pese o time hoje está muito desgastado, tem muitos jogadores que estão com problemas físicos. Mas, assim, se o campeonato acabasse hoje, esses meninos escreveram a história no nome deles na história do América, sabe? E eu falo isso não como já um discurso de derrotado, porque quem viveu ali sabe o que foi que eles fizeram. E a Giovana até embarcou numa outra pergunta aqui, que ela quer saber em relação à rivalidade contra as torcidas. Você tocou num ponto importante, até de parceria com a Fanáticos, que é a torcida do Rio Preto. E como é a tua relação com o Rio Preto também? Muita gente brinca que a nossa cidade ela é diferente de Ribeirão e Campinas, que aqui muitos torcedores são considerados melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro. Como que é também o outro time da cidade para você, Evandro, para a torcida do América, pelo menos aqueles que você tem mais contato? Na verdade é o seguinte, a relação que nós temos principalmente com os times que se relacionam mais próximos do América, e inclusive em nível de torcida, é sensacional. Eu falo muito de Taquaritinga, a torcida do São Carlos, a torcida do Vossen, a torcida... Nós temos amigos em todas as torcidas. Infelizmente, isso não existe mais com o Rio Preto, porque exacerbou demais essa questão da falta de respeito, e que veio, inclusive, do nível mais alto lá do Rio Preto, com musiquinha falando do Teixeirão. Então, tranquilo. A zoação faz parte do esporte, não tem problema nenhum, mas não venha querer ter uma relação amistosa com alguém que você vem pisotear. Então, tranquilo. O Rio Preto nunca foi um adversário nosso, porque nós nunca jogamos com eles. Mas tem vitórias. Beleza, teve mesmo. O Mirassol ganhou da gente, o Novo Horizontino ganhou da gente. E eu não estou fazendo isso aqui como um desrespeito ao Rio Preto. Nunca incomodou a gente, porque nossa preocupação era... Né? Nossa preocupação era Marília, Guarani, Ponte Preta. É isso que eu ia lembrar, até para você poder destacar. Os maiores rivais você destaca, seria o quê? Botafogo, Ponte Preta? Sim, são aqueles mais... Pode enumerar mais alguns aí. São aqueles clássicos, aqueles times clássicos do interior que ficaram muito tempo na primeira divisão. Botafogo e Comercial, Ferroviária, Ponte Preta
Esporte, Guarani, Inter de Limeira, 15 de Piracicaba, 15 de Jaú, São Bento, e mais uns ou outros, Noroeste de Bauru, Marília. Aí os outros vêm junto. Como é que você vai desmerecer um Novo Horizontino que quando subiu, 3 anos depois foi vice-campeão paulista? O Bragantino foi campeão paulista. Então, assim, uma coisa é a arquibancada, a gente brincar, a outra é a gente entender que tem ali uma história muito grande, muito rica. Então, você vê o Ituano, por exemplo. O Ituano foi campeão paulista, quase supercampeão paulista, tem uma história. Você vê, por exemplo, já o Paulista, que ganhou uma Copa do Brasil, né? Ele está na 5ª divisão. Independentemente disso, nós temos amigos em Jundiaí. A gente fala, cara, uma hora volta. E o Mojimirim também, o Mojimirim, foi parar, né? Então, é assim, é terrível isso. Então, são dores que a gente olha e se a pessoa não tem uma postura pedante, que não sei, a gente mantém o contato. A gente tem um relacionamento espetacular. Tem torcidas que recebem a gente na entrada da cidade, não com medo de que a gente vá brigar, que alguém... Não, é para levar a gente lá como um sinal de respeito. Taquaritinga foi sensacional. Você chega, a pessoa já te abraça. Araras, você chega, o pessoal já te abraça. Então, a relação de respeito é muito grande. A nossa torcida preza muito por isso, você entendeu? Porque é o mais gostoso. Porque se você quiser levar uma criança, eu levei minha filha de 11 anos em Araras. Era que isso, um jogo fora de casa. Você vai tranquilo, porque... uma família está destroçada por causa daquilo que aconteceu no Palmeiras e Flamengo. Sim, Então, assim, nós temos essa preocupação, sim. Porque no final do dia, eu quero ir embora com uma derrota. Mas quero ir embora sem ter tomado um tiro, um rojão na cara. Porque quem já passou por perto por isso sabe quão grave é, né, Djalma? A gente fala muito da violência hoje em dia. No passado também ela existia, porque o próprio Paulinho Pereira veio aqui contar quantas vezes ele com a torcida jovem por aí tinha confronto. E você está dizendo alguma coisa, o futebol do interior mudou muito, mas pelo menos nessa relação de torcidas, ela melhorou de um certo ponto. O que você pode dizer em relação a essa mudança também que teve de cenário? A primeira coisa que reforça isso que você está falando é a qualidade da informação. Que informação nós tínhamos na década de 80? Você conhecia uma pessoa que era integrante da Leões da Fabulosa da Portuguesa, que era uma das torcidas mais violentas que tinham no interior, no estado de São Paulo. Você não tinha. Então, quando eles vinham, eles já vinham preparados para a guerra. Quando a torcida do América ia para Marília, ia preparado para a guerra. Porque era o cenário da época. Nem falou de Marília mesmo. Marília, não. Eu vou falar para você, Marília é um negócio terrível, viu? Então, assim... quem viveu aquela época sabe que principalmente a falta de informação penalizava muito quem queria ir simplesmente assistir a partida. Isso acabou com a questão do e-mail, a questão das redes sociais. Você tem... por exemplo, a gente tem Então, o que isso, certo ponto, com os grandes foi pior, que lá eles marcam os confrontos pela internet. Exato. Para as equipes do interior ajudou. Então, você tá num grupo que fala sobre arquivos do futebol. Aí alguém posta uma foto de um Taubaté e São José. Aí alguém faz um comentário, esse cara jogou em Rio Preto. Pô, você é de Rio Preto? Ali você já chama no privado e fala, cara, entendi. Quando vocês vão vir para cá, ali você faz uma amizade, entendeu? Então, e é gostoso isso, porque você recebia o cara na sede nossa para fazer um churrasco, vinha o pessoal da velha guarda, você trocava ideia com eles, trocávamos camisa. É um final de semana na plenitude do esporte mesmo, você entendeu? Pode parecer bobeira para quem é de uma Mancha Verde, de uma Independente, mas, cara, sempre foi o nosso prazer, entendeu? E a gente teve ótimos relacionamentos mesmo com essas grandes torcidas. Em 95, no jogo contra o Corinthians, que o América fez 1-0 o gol do Kleber, e o Tupanzinho empatou no final do jogo. No início da partida, a Gaviões desceu na marginal da Washington Luiz e desceu sentido a Machado de Assis. E veio, cara, assim, eram 3 quarteirões de torcedores. Eles passavam em frente à sede. E eu nunca tinha visto. A torcida, a Gaviões, eles tinham as camisas, que é aquela tradicional preta, com aquele detalhe branco, mas vinha lá no fundo um pessoal que era da velha guarda, que era o contrário, era a branca com a faixinha preta. Tá. Então eles vinham de lado, né? E eles provavelmente já vieram assistir jogo em Rio Preto antes de 95, foram bem tratados, e eles acharam a nossa sede. Aí eles entraram para jogar truco. Aí tem, porque 3 quarteirões de torcida, difícil você manter. Ó, voou um copo aqui, outro, ó, se eu ver um aqui, nós vamos conversar. Cara, não teve um problema, você entendeu? A gente tinha mais problemas, às vezes, com um corintiano aqui, sei lá, da Boa Vista, do que com um cara de São Paulo que vinha pra cá. Era cada particularidade, cada jogo com sua particularidade. Bom, vou pegar outra perguntinha aqui do Eduardo Trindade. Ele tá dizendo o seguinte aqui pra você, ô Evandro. Ele quer saber que você vivenciou tantos momentos maravilhosos, como que tá sendo agora essa situação atual? Você falou um pouquinho, mas de repente você pode fazer essa associação aí.
É muito triste porque, assim, a situação política, ela não se desvencilha, ela não tem que se desvencilhar só do esporte. Nós temos que viver a cidadania na plenitude, seja no quarteirão onde você mora, na cidade onde você mora, e com aquilo que você ama, cara. Se você gosta de fazer rally no meio da área rural e você tem cara dirigindo bêbado, o que você pode fazer para melhorar isso? É fácil sentar num computador, ficar choramingando, que é uma coisa que a gente tenta combater muito nessa nova geração. Então, no América também. O América é uma paixão de mais de 40 anos. Dizer que eu me conformo com essa situação que está lá, não me conformo. A gente vive aí... O último grande presidente que nós tivemos no América faz exatamente 20 anos. Foi o Dr. Edmar, falecido em 2003. De lá para cá, cara, em maior ou menor nível, é no mínimo lamentável, você entendeu? Para efeito de resultado, para efeito de tratamento à torcida, para efeito de investir no time, para efeito de vir falar com ênfase, como vários convidados que gostam do América vieram falar, você não sente isso. Então, assim, você sente que ali pode haver vários objetivos, mas o do América tá ali perdido no meio. Então, isso é uma coisa que, assim, me desconforta pra caramba. Eu não tenho vontade nenhuma de participar na vida política. Caso o América tivesse grande, eu pudesse sentar na arquibancada com as minhas filhas, com os meus amigos e torcer pelo América. Mas eu não vou ver o América morrer nas mãos de pessoas que não têm habilidade para tocar o clube e que não largam desse clube. Então, assim... Eu não vou, assim, tecer nenhum comentário, até porque a pessoa não está aqui para se defender, mas, Djalma, até por conta da história que você tem na mídia esportiva, qualquer um que sentar ali no Teixeirão num jogo à tarde vai ouvir histórias que, se ele mergulhar, ele vai descobrir o que está acontecendo no América. E, infelizmente, é muito mais coisas tristes do que boas, felizes. Então, quando a gente vivencia um 2013, como a gente está vendo, os jogadores confiam na torcida, o América ganhando, um técnico que reconhece o esforço da torcida, crianças indo, não sei se você viu, foi feito um movimento que, inclusive, foi patrocinado... Das mulheres e crianças, assim, sem juízo de valor. Isso a gente tem que fazer... reconhecer o presidente atual para esse movimento ele não se opôs. As crianças estão entrando em campo de mão dada com os jogadores e em nenhum momento ele se opôs a isso. Tá, o ingresso, vai subir para 30. Cara, deixa 10, pelo amor de Deus. Que agora que a torcida tá vindo, então, Não, deixa 10. Então, o que foi feito de bem nós vamos reconhecer. Mas de resto, o América ele é um urso hibernando pronto para sair e voltar a ser grande de novo. Ô, Evandro, eu vou lembrar de uma situação, esse jogo, eu acredito que você estava, que a gente fala muito aí de fases, momentos. Para mim, foi onde realmente o América começou a cair, que foi o rebaixamento de 2007. Eu estava atrás do gol, na época repórter de campo, então a minha distância era de 4, 5 metros de onde realmente a bola entrou. Que foram os 2 gols do Ituano, o jogo já perto aí, o primeiro gol acho que com 37, 38 do segundo tempo, o gol de empate com mais de 42, 43, e aquele momento, eu gostaria que você falasse do sentimento daquela noite, porque a gente falou muito aí de presidente, de muita gente que não estava preparada, para mim aquela questão política envolveu o América, não só a política interna, mas das pessoas quererem o poder na cidade, acho que aquilo foi a pior fase em relação a esse instante, e o que representou para ele. Para você, melhor dizendo, aquele rebaixamento, aqueles 2 gols, que parecia que o América estava salvo. E, de repente, em 5 minutos, tudo mudou. Você estava lá? Eu estava atrás do gol, de onde o América sofreu os 2 gols, o gol do vestiário. Eu trabalhava em Botucatu e eu escutei esse jogo numa lan house. Você imagina o meu desespero. Numa lan house. Estava 2-0, não existia o WhatsApp, existia o SMS. A gente ligava para os amigos com o celular e falou, cara, tá sob controle, tá tranquilo, o time tá jogando bem. Mas tem histórias que, como eu não posso provar, mas a gente ouve lá na arquibancada, de ter uma mala preta lá dentro do vestiário com um cara trancado. Se vocês voltarem, eu tô aqui preso. Vocês vão ganhar isso aí. E a gente falou, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês estão jogando pra caramba agora. Cara, nós temos que jogar, nós temos que empatar essa partida. Enfim, não foi uma nem 2 partidas onde o América tava bem, jogando fora de casa, e a gente via alguém desligar um refletor pro jogo acabar, para começar de novo depois. Não foi foram vários jogos. Quer dizer que porque alguém fez um erro desse, eu tenho que fazer igual? Mas, cara, assim, o preparo de vestiário para isso é mínimo. Isso o Márcio, por exemplo, tem. O Cilinho tinha. Cara, tá acontecendo alguma coisa no outro vestiário. Então, assim, pessoal, vão para cima. O jogo não tá ganho. Você entendeu? Então, faltou esse preparo, faltou... O que tá acontecendo lá no outro vestiário? O que é aquele cara com a mala entrando? Pô, não vai entrar aqui, meu amigo. Se ninguém entra aqui dentro. Então...
Assim, porque quando você acha que futebol é só contratar que dá, 11 jogadores com um bom técnico que ganha a partida, cara, você é mais inocente do que uma criança de 3 anos, cara. Sinto muito. Então, assim, foi realmente frustrante. Ali foi a derrocada do América, porque o esvaziamento ali já estava consolidado. Os campeonatos regionais já estavam esvaziados, cotas de federação estavam sendo muito direcionados para os clubes que querem disputar os campeonatos nacionais. Então, se o América ia pegar 500 mil reais à época, por exemplo, ele já ia pegar 150, e aí você começa a esvaziar um orçamento que já era pequeno. O que nós vimos foi o América decair cada vez mais, entendeu? Bom, deixa eu pegar outra perguntinha aqui agora do Arthur. Ele está querendo saber o seguinte, como é que é a relação da torcida com o time atual, né? Com o destaque, ele está falando aqui para a torcida que entregou uma placa pelo gol olímpico do Coutinho recentemente. Como é que foi para vocês promover essa ação? Um abraço, Arthur. Arthur, obrigado pela pergunta. É assim, ó, não sei se acontece isso em outras equipes, né? A torcida do América, a torcida, esquece amor e lealdade, a torcida que senta na arquibancada. Talvez por ser, digamos, mal acostumada, por ver um América sempre grande, década de 60, década de 70, ela ficou mal acostumada, ela não tolera um time que joga mal. E aí, cara, quem que vai no América hoje? Esse pessoal da velha guarda. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Hoje a nossa relação com eles foi assim, da gente conquistar a confiança dos jogadores e dos jogadores conquistar a torcida. Uhum. Porque a gente via um time que jogo após jogo, algumas peças foram ganhando em força, em vontade de fazer acontecer, em ir lá bater uma palma por aquela torcida pequena, mas que estava ali incentivando de coração. Então, foi uma junção de fatores, todos eles positivos. O time conquistou a torcida e a torcida conquistou o time. Então, hoje, por exemplo, talvez amanhã vá aparecer, amanhã vocês vão ver só na sexta-feira, deve aparecer aí, nós fizemos uma campanha de gravação de vídeos com os filhos de torcedores, mandando uma mensagem para os jogadores, porque eles provavelmente vão entrar com vários desfalques no jogo de amanhã. E a gente pegou essas crianças que entraram junto, vídeos de 10 segundos, jogadores, estamos aqui por vocês, joguem por nós. Já que dá para fazer isso, já que nós não podemos entrar em campo, vamos tentar de alguma forma motivar eles. Então nós fizemos isso, e se eles não fizessem por merecer, porque futebol é muito meritocracia. Você pode até perder uma partida, como o América perdeu um jogo em Araras, de 1-0, eu tava lá, mas o time foi brutalmente guerreiro. Mas guerreiro. A gente saiu dali com a alma lavada. Esse 1-0 ficou até barato e os meninos jogaram muito bem. Então, assim, não é a questão da vitória, é a questão do empenho. Isso vale para a nossa vida profissional, o quanto a gente se empenha na nossa vida pessoal. Não é a questão de, às vezes, você não estar presente assim, a todo momento com a sua esposa, com a sua namorada. Eu estou trabalhando. Mas se você demonstrar isso, a coisa flui normalmente. E é isso que está acontecendo nesse contexto de 2023. A ideia da placa partiu de quem? Então, a ideia da placa foi a concepção, o fato motivador, que foi aquele gol olímpico do Coutinho. Hoje em dia a gente não vê nem gol de falta direito, né? Enquanto mais olímpico, né? Que foi uma estatística que a gente estava trazendo. No Campeonato Paulista desse ano, teve 1 gol de falta. O Coutinho fez mais de 5. Então, assim, E por que isso acontece? Assim, só abrindo um meandro. Porque nenhum jogador mais se dedica depois do treino para ir lá cobrar falta. Rogério Ceni não cobra falta daquele jeito, porque ele teve aquele dom. Ele teve o dom, mas ele teve o treinamento. O Oscar, que jogava basquete, também ficava lá jogando, sei lá quantas vezes com a esposa dele, pegando as bolas mal arremessadas. Enfim, tem uma questão de empenho nesse negócio. E o Filipinho, quando ele viu aquele gol de placa e todo o movimento que o Coutinho fez, já que não dá para entregar uma placa para todo mundo, e como foi um gol que rodaram alguns vídeos na rede social, todo mundo, caramba, que golaço! Ele falou, vamos entregar um negócio para motivar os jogadores. Tá aqui, Coutinho. O elenco, assim, se fosse um elenco rachado, você sabe disso, teríamos problema. O elenco entendeu isso. O Coutinho tá fazendo bastante gols. Ele é um cara que leva de maneira assertiva alguns problemas que tá tendo no elenco para ver se a torcida consegue ajudar. Então a gente reconheceu isso também. E foi muito legal isso daí. Ele entregou, virou matéria num grande órgão de imprensa aí. E é um negócio que, assim, pra gente que é da velha guarda, que não tem tempo, vou ser sincero pra ele, não tem tempo e às vezes não tem nem saco pra fazer um negócio desse. Ver um menino desse fazer isso, cara, é um orgulho completo. Agora, eu vou colocar uma outra situação importante, já que
O último ano que o América tinha passado, pelo menos de fase, foi em 2017. Até eu me É. lembro também, não sei se você estava no campo, foi um domingo pela manhã. É. Se ganhasse da equipe de Mauaense, se classificava e tomou uma virada, que é uma daquelas Ninguém também entende, que né? ninguém entende. É. E a equipe não conseguiu se classificar. E de lá pra cá, eu cobri todos esses outros anos, o time era jogar para não terminar na lanterna. Era E a isso. torcida lá de fora brava, nervosa e tudo mais. Como, além desse cenário todo que você está observando, da aproximação de vocês, você está notando também, do lado dos jogadores, de novo, guardar as devidas proporções, aquilo que você já viu no passado, a chamada identidade dos atletas com camisa e com torcida, que é uma coisa que a gente já falou bastante, que no interior também se perdeu pelo Exatamente. fato do calendário. Os jogadores ficam na cidade 3 meses, depois vão embora. E com o América esse ano está tendo isso de novo. Exatamente. Como você tá vivendo isso de perto, está acompanhando, e ou de maneira nostálgica, ou de maneira presente, o que você tem a dizer em relação a esse sentimento e a esse momento? Djalma, no passado, os clubes do interior, eles mantinham o que a gente chamava de espinha dorsal do elenco por vários anos. Sim. Então, sei lá, agora você fala da Ferroviária, ela tinha o Marcão, ela tinha o Geraldo no gol, ela tinha o Benazzi. Então, você ia ver um jogo do América, cara, esses caras estão na Ferroviária até hoje. Eles vinham aqui no América, caramba, Orlando Fumaça, Jorge Lima, esses caras não saem do América. Então, assim, são jogadores que têm identidade com o clube. Muitos terminaram morando na cidade. Morando né? na cidade, gostaram da cidade, obviamente recebiam por aquilo que faziam, gostavam da torcida. Então isso se perdeu. Por quê? Porque assim, de novo, os campeonatos se esvaziaram. Como que ele vai criar uma identidade com 3 meses? Então é compreensível, sabe? Mas assim, por exemplo, eu vou falar pra você um negócio que eu ouvi do pai de um dos jogadores numa dessas arquibancadas que a gente viajou, que foi assim, ó. E é um dos destaques do elenco. O meu filho teve uma proposta, se eu não me engano, do Comercial e do Red Bull para ir embora do América. Ele falou assim pro pai dele: você sabe o que é sair do América para ir para esses clubes hoje? Sabe? Então, ele falou assim: eu vou com os meus amigos até o final desse jogo. Olha. Então, assim, isso responde a sua pergunta, você entendeu? Então, a hora que você vê, por exemplo, você deve ter ouvido todos esses atos de atraso de salário. Sim. Mas, assim, a história que eles estão escrevendo, e é óbvio que tem o dedo do Márcio. Você imagina se esses jogadores, esse elenco que não é tão grande, que não é tão inchado, que vivenciou todos esses problemas, você imagina se esses meninos que já escreveram a história deles conseguem levar o América para 3? Então. É uma história para ser contada, não por mim, não por você, é por uma ESPN, é por uma CNN. Falou: vem aqui, nós vamos mostrar um time que construiu uma identidade com a torcida, uma torcida que reconheceu esse time. É um negócio para fazer um documentário, você entendeu? Então, tenho certeza que tem o dedo do Márcio, tenho certeza que tem, assim, a diretriz profissional desses jogadores, talvez uma maturidade diferente. Falou: nós vamos até o final, nós não vamos abandonar agora. Por quê? Uma aposta na capacidade deles também. Vamos até o final, até onde der. Porque se eles saem, cara, você saiu no meio, entendeu? Assim, não estou dizendo que ele não tem esse direito. Profissionalmente, Djalma, qualquer um dos alunos... Tá vendo os jogadores aí, o Neymar e tantos outros aí. Exatamente. Do lado financeiro. Exatamente. Então, você imagina, e agora você imagina onde nem... Imagina o quanto ele ganha, né? Você vai sair de uma condição A, onde você não recebe salário, para uma condição B, onde você vai ter um massagista, um preparador físico, um departamento médico, e você vai receber um salário. Com que cara eu vou falar: não, fica aqui até o final? Vai, cara. Vai ser feliz. E a gente torce muito por ele, mas torcemos de coração. Onde quer que esses meninos forem, daqui para frente, nós vamos lembrar deles como vamos lembrar, por exemplo, do time de 2015 que foi montado pelo Zé Branco, que foi uma tempestade perfeita também. Foi um time que jogou muito. A gente lembra de Danilinho, a gente lembra do Zé Cláudio, jogadores que jogaram pra caramba naquele ano. Quem veste a camisa com vontade, a gente não esquece, entendeu? Então, é assim, como eu disse, essa história já é uma história diferente do que a gente viu em muito tempo aqui no América, que a gente não via. 6 temporadas não tem, mas não tenha dúvida, a gente chegou a ser o segundo pior time do estado. Só a União de Mogi, o Só pior, a União né? de Mogi. A gente é obrigado a ouvir que a campanha de 2000 foi a pior do América. Sinceramente, cara, tem algumas coisas que você evita comentar, porque senão você pega uma pedra no rim. O Ivone, você falou bem um detalhe anterior aí, a questão que você não se envolve muito com política, a torcida também não. Mas como você tá vendo essa turbulência toda, inclusive nesse meio de semana era para ter eleição, depois ela foi adiada, vai ser marcada por uma outra data, e além da eleição, a questão da SAF. Gostaria que você falasse dessas duas situações que também estão movimentando muito aí os bastidores do clube. Se a gente fosse ser pragmático na tradução desse cenário,
eu fiquei muito feliz com essa questão do que aconteceu, da justiça finalmente reconhecer que um pleito desse tipo, dessa magnitude num clube do tamanho do América, ele tem que acontecer às claras. Se tivesse 10 chapas lá, eu acharia isso lindo. São 10 pessoas... Já, não te cortando, eu frequentei a eleição do América lá na época do antigo Canal 16, que eu fazia cobertura, a quantidade de gente para votar, a quantidade de chapa participando, a quantidade de pessoas envolvidas, né? Então, assim, sendo muito pragmático, o que a justiça determinou no despacho dela, aí, acho que foi da segunda-feira, é a seguinte, cara, como é que você impugna uma chapa se você não apresentou a sua? Pronto, não vamos entrar nem nos meandros jurídicos do negócio. Então, assim, é impensável um negócio desse. Que tempo? Apresenta o seu, a justiça falou, essa aqui está correta e vamos disputar essa eleição. Então, assim, o que nós queremos é isso, que o sócio que vai lá votar, que o conselheiro que vai lá votar, tenha 2 chapas, digamos assim, regularmente inscritas e que vença o melhor. Ponto. Tudo que vem depois é chororô. Mas, pera, vamos fazer a coisa direito. Em 2017 não foi assim e não estava caminhando assim. Então, essa é a primeira coisa. Com relação à SAF, se vai vir alguém ganhar dinheiro com a América, se vai vir alguém transformar o Teixeirão em uma arena multiuso, que eles falaram aqui se vai fazer restaurante naquela parte de trás, faça. Ganhe dinheiro com a América. Mas o América tem que estar no fim disso tudo. Você entendeu? Então, assim, é isso. De resto, nós sempre falamos isso, porque eles vinham até a nossa torcida. Uhum. Cada um dos investidores que tentaram vir aqui foram vários. Então, eu tô pensando em fazer isso. Eu tô pensando em fazer aquilo. Cara, o ótimo é inimigo do bom. Começa devagar. É um clube que tá esvaziado na questão de torcida. Então, assim, não tem problema a SAF vir. E assim, eu te falo, uma gestão profissional, pé no chão, respeitando, digamos assim, a tradição do clube, chamando Rio Preto para um restaurante ali dentro, com um shopping. Vai dar certo, mas tá, onde entra o América nisso? Porque, assim, o estádio é do América, sim, vai usar, a SAF vai usar, pode usar. Como eu te disse, o Palmeiras sai para jogar fora, para que a Arena, que tem todo um contrato que foi aprovado pelo Conselho do Palmeiras, está sendo usado e está gerando uma receita para o Palmeiras. Então, assim, tá ótimo. O Palmeiras ganhou Libertadores, ganhou... Você vê com a questão da torcida mal acostumada, né? Hoje, qualquer solavanco, ela fica brava. Eu não tenho problema nenhum com o SAF. Eu não tenho problema nenhum com o investidor. Venham, sejam felizes, construam uma carreira usando o nome do América. Mas não esqueça desse pequeno detalhe, o América. Vou pegar outra pergunta aqui da Lúbia, um abraço para ela, também está acompanhando o programa aqui nos bastidores. Ela quer saber o seguinte, Evandro, considerando os desafios atuais em criar uma relação sólida entre torcida e time, com a sua experiência como presidente da torcida, quais estratégias a torcida organizada pode adotar para revitalizar e fortalecer esse vínculo com o clube? Isso passa por uma mudança contundente na forma de se gerir o América hoje. Não existe torcida se não existe América. Então, assim, se hoje tem um clube, um elenco que está jogando com vontade, facilita pra gente. Facilita pro Evandro, o Carlos Senato, o Ricardo Rocha, o Steven, chegar e falar assim, vamos fazer uma camisa, cara, a gente vai vender. E vendeu. Agora, como é que você vai fazer no ano passado? Com o time tomando bordoada dentro e fora de casa. A relação passa, basicamente, por uma estrutura sólida na direção do clube, com prestação de contas contundentes, regulares, chamando a torcida do América para dentro, não a nossa. Representantes da velha guarda, do comércio de Rio Preto. Vem aqui, Acirp, me pega aí 5 ou 6 empresários, vem aqui adotar um jogador para 2024. Eu não quero, Evandro, presidente do América, eu não quero nada de dinheiro. Você vai pagar esse jogador na conta dele. Você só presta conta para mim. Mas quando que você vê um movimento desse tipo? Então, assim, essa relação do que a torcida pode fazer, hoje a gente só pode acompanhar o clube. Nessas mazelas, jogando fora de casa, rebaixado, último lugar, faz camisa, escuta zoação. Quem vai? Não vai ninguém, então vou eu sozinho. Porque é o que a gente pode fazer. O resto a gente precisa muito de um América grande e isso passa pela sua diretoria. Não tem nada a ver com a instituição. A instituição é feita de pessoas. Hoje as pessoas que poderiam estar gerindo o América poderiam ser melhores. Bom, como a gente está falando também da campanha atual, e o América tem boas condições de se classificar por umas quartas de final, ficar entre os 8, pelo menos, para continuar a caminhada dele. Vamos pensar 2 cenários aqui. Um, aquele já conseguiu permanecer na divisão. E um cenário
incrível, Hipotético, um né? acesso para a Série A3. Uma coisa que eu até comentei com você aí, quando a gente fiz o convite para você poder participar, eu acho que um acesso do América, além de fazer muita coisa em relação à torcida, em relação a possíveis investidores para o ano que vem, também pode fazer o Rio Preto do outro lado se movimentar. Opa, meu rival está de volta. Opa, agora se eu também não correr aqui, ele pode me ultrapassar de novo. Como você vê esse cenário, esse lado, digamos, muito positivo, que pode, no final das contas, ajudar os dois times da cidade? Então, sob o ponto de vista esportivo, o América tem nos surpreendido porque mesmo clubes que são notadamente mais fortes que o nosso elenco, porque tem mais banco de reserva, tem uma estrutura melhor, mesmo contra esses times, o nosso time tem jogado muito bem. Eu falo isso por Araras, assim, a gente ganhou deles aqui de 3-0, o time jogando muito bem no segundo tempo. Eu não tinha grandes expectativas com o jogo em Santa Bárbara. O time de Santa Bárbara fez um nó aqui no Teixeirão no jogo do sábado e o time surpreendeu, jogou muito bem em Santa Bárbara, segurou aquele 1-1 de maneira muito, digamos assim, contundente. O Vossen veio aqui achando que ia atropelar o América. Cara, foi uma pena a gente não ter ganho aquele jogo. Era um jogo pra gente ganhar. Ficou lamentando mesmo todo mundo. Foi um jogo... Tem vários amigos que estão assistindo aí que lamentam um jogo contra o Catanduva, que a gente também tomou um gol no final. O jogo que eu mais lamento foi o do Vossen, que veio com a pecha de papão e quase saiu com uma derrota daqui. Então, posto isso, eu não vi o 15 de Jaú jogar. Eu não vi a Francana, eu não fui em Franca. Mas assim, eu não vejo, acho que na segunda divisão, até por ser uma divisão bem lá embaixo, algo que se sobressaia, que a gente não possa superar, pelo menos para estar entre os dois, que possa vir a subir. E sob a ótica de movimentar a região, o sucesso do Mirassol, o sucesso do Novo Horizontino, a hora que o América faz assim, dá uma respirada, sai para fora, a torcida já se mexe. Por que eles fazem? Por que eles fazem? Por que a gente não faz? É justamente isso, eles também nos movimentam. Então é um ciclo virtuoso. Sim. Você entendeu? Então a gente espera muito por isso. Espera ver um América com digamos, uma loja igual a que o Mirassol tem. O Novo Horizontino, ele terminou. Você lembra disso? Ele acabou, ele ficou... E recomeçou do zero. Do zero. Nome, então são as pessoas. A cidade está lá. Ai, porque Novo Horizonte é desse pequeno. Não, cara, tamanho não é documento. É uma torcida que tem que ser reconhecida. As pessoas certas estavam lá, eles apostaram e o Novo Horizontino ficou grande de novo. Então, pra quê? É a gente despertar a atenção da cidade para esse América que está adormecido. Deixa eu tocar num outro assunto muito importante, que quando a gente se fala, não só nos times do interior, mas os grandes também estão dependendo muito disso hoje. Categoria de base. Qual que é a tua visão em relação a isso? Você mesmo falou, poxa, na década de 70, 80, o América revelou uma quantidade incrível de jogadores. Muitos se tornaram ídolos, outros tantos, na geração do Facina também, rendeu algum dinheiro para os cofres do clube. Enfim, o que você tem a dizer em relação a esse tema que é tão importante para as equipes? Essa foi uma competência nos clubes, principalmente do interior, que acabou ficando perdida, aquela questão do olheiro, sabe? Então, assim, não existe mais. Então, quando, por exemplo, esse final de semana teve um Novo Horizontino e Mirassol, certo? Tava até conversando com os amigos da torcida, vocês não querem ir lá assistir, não? Vamos lá ver um jogo onde a gente não vai estressar. Vamos lá assistir como... A gente sempre fez isso. E você vai na Várzea, na Série B1, você vai na Série A3, você vê ótimos jogadores que poderiam estar compondo isso. Então, assim, vem toda aquela questão do que é oferecido de material humano que quer jogar no América, e eu falo isso porque eu tomo conta dos e-mails, tanto do Facebook do Nossa Eterna América, que tem aí mais de 5 mil seguidores, o grupo principal que tem quase 20 mil... Assim, de muita gente aparece, eu tenho um jogador, não sei das quantas. Eu falei, cara, deixa eu falar um negócio, nós não somos da diretoria, mas vem aqui. Traz aqui, se o menino é bom, investe nele. Então, assim, a marca, como eu te disse, ela é gigante. Há quanto tempo não se faz uma peneira no América? Verdade, não tem conhecimento disso. Há quanto tempo você não ouve falar em qualquer rede? Mas tá... assim, a imprensa esportiva de Rio Preto hoje não está tão atuante. Mas há quanto tempo você não vê numa rede social que o América não tem? O América não tem. Tem hoje uma da SAF lá, que aliás está funcionando muito bem também por abnegados do América, que trabalham, que gostam do América, que trabalham na marca, que a gente não ouve falar, olha, nós vamos fazer uma peneira no América. Não, eu tô pensando em termos de décadas. Então, o que você tem? Um empresário tá aí, joga aí. Então, aí, cara, a chance disso dar certo é mínima. Porque se você tem uma empresa, o processo de recrutamento e seleção que vai colocar um profissional para dentro dela pode ser
o divisor de águas da sua empresa falir ou não. Porque se você colocar um quadro de funcionários não preparado, não motivado, sem competência para lidar com o produto, seja ele qual for, não existe empresa que sobreviva. E é isso que acontece com a América hoje. O potencial é imenso. Tá? E tem pessoas que gostariam muito de trabalhar nesse FS, que gostam do esporte na essência, resgate de pessoas. Assim, numa situação de, cara, você joga bem, menino, vamos lá, dorme no América, vai estudar, que nem o Cilinho fazia, você vai estudar, a gente vai colocar um ônibus para vocês. Você acha que se eu levar uma proposta de um ônibus para uma empresa onde tem americanos ali dentro, falar, cara, o ônibus está lá, eu preciso do combustível, te presto conta deles só para levar as crianças, por exemplo, no Oscar Salgado Bueno para estudar. Você acha que eu vou ter um não negado? As empresas deduzem isso de imposto de renda, mas tem que ter a credibilidade. Quem é Evandro? O Evandro está sendo conhecido agora. Então, assim, essa é a grande cartão de visita para que o América cresça. Bom, agora a gente está quase no final aqui do nosso podcast. Eu quero que você diga qual foi, de repente pode ser mais que um, o teu grande ídolo, o teu grande nome aí com a camisa do América, aquele jogador que você relembra, fala, poxa, esse representou, esse levou o nome fácil. Do América, tá muito fácil. Você viu que eu tô até fazendo a pergunta um pouco mais comprida para você pensar, então nem precisa pensar, né, Evandro? Chama-se Roberto Fonseca, zagueiro central do América que veio do Paraná, ele chegou no América em 1985 para comprar uma zaga primeiro com o Orlando Fumaça, depois o Orlando Fumaça foi embora. Ele foi compondo outras zagas, ele ficou aqui até 1993. Ele participou da campanha de acesso do América, que ele voltou para a primeira divisão em 94. Eu não vi esse cara jogar uma partida ruim pelo América. Qual que era o estilo dele, Evandro? Eu, por exemplo, não vi. Então, traduz aí para a galera mais jovem. Ele era um zagueiro pequenininho, mas com uma impulsão que eu nunca vi igual. Inclusive, é uma das grandes mágoas que eu tenho dos grandes técnicos do América. Se o Roberto fosse pro ataque e subir no cabeceio, ele tinha um potencial. Põe dois caras ali atrás. Ele subia, ele não perdia a bola com ninguém. E é assim, a gente via ele subindo, por exemplo, com o Serginho Chulapa. Cara, não pega, ele subia por cima do cara, ele é sensacional. Ó, Evandro, agora a gente tá chegando num momento especial aqui do programa. Você vai entender porque que o nome é Pode Colar, viu? Porque você vai poder colar tua figurinha. Ó, que legal. Uma figurinha. Pô, teve figurinha aí, velho. Tem a tua figurinha também pra representar, ó. Que legal. Você tá aqui com o número 038, ó, pode colar aqui do lado do bocalão. Legal. Pô, não sei se você já foi figurinha algum dia na tua vida, Nunca, né? velho. Você colecionou, mas colecionei. Ser, pô, fico honrado pela gentileza. Vou mostrar aqui também pra câmera, ó. Tá aí o Evandro Freire, representou. Rapaz, você também você tem muita história aí. E você é bom de data. É isso que eu tô achando bacana aí. Que você relembra as datas, quando foi e tudo mais. Eu achei muito legal você contar tudo isso. A gente não liga pra carro, a gente não liga muito pra ver, a gente liga pra esse negócio aí, pra família da gente. São suas. Obrigado pela gentileza, vou guardar com muito carinho. Que são histórias marcantes, né? A minha esposa mesmo fala, eu te conheci com você amando o América. Você nunca faltou no aniversário de uma filha ou num compromisso que fosse essencial por causa do América. Então, vai pro América. Inclusive, teve um trabalho de convencimento para ir pra Guarulhos. Eu nunca tinha ido pra Guarulhos, aquele jogo que a gente ganhou de 1-0. E os caras, você vai ou não vai? Você vai? Calma. Calma, meu pai já foi embora, mas que nem pedir pro pai. Você tem que saber a hora que você pede. Aí falou, tá liberado, vambora. Bom, você falou das meninas, elas também são americanas? A mais velha desistiu. A mais nova tá gostando, por quê? Porque o time inspirou. Inclusive, ela mandou o áudio com a Lara, mandar um beijo pra Lara. A Ellen também me acompanhou, mas eu levei ela com o 15 de Jaú, o América perdeu, enfim. Eu entendo. E quer saber? Vai ter muita preocupação nessa vida pra ter mais uma com a América. Deixa que o pai dela toca isso daí. Bom, você falou o nome de vários torcedores do América, da torcida também, Amor e Lealdade. Você quer lembrar de mais alguém? Faltou alguém pra você mandar um alôzinho aí também? Uma coisa... E da importância deles aí, tá, nessa ação, que foi muito importante pra mim, com o salário atrasado, com tudo. Foi. O time correndo risco de WO, por aquilo que a gente via na imprensa. E aí vocês bateram firme, colaboraram e literalmente botaram o time em campo. E a gente tem que ser muito justo nessa hora, viu, Djalma? Tudo que a gente fazia na questão de cobrança, principalmente do que se chamava de SAF, apesar da SAF ainda não estar assinada, foi de trazer para o investidor único que está lá, que é o Emílio, falou, cara, vai ter problema, os meninos estão sem receber, cortou a luz de um menino ali, a gente ajudava ele lá, e fazia isso sem... querer ok, não, se vai ajudar o jogador a entrar focado, vamos ajudar, entendeu? Ele fez o exercício dele lá para viabilizar esse dinheiro, pagou, hoje estava de novo rodando história de salário atrasado, mas assim, a gente reconhece que não é fácil manter isso daí ali, então que se vá ser montada essa SAF, que seja uma SAF vencedora.
Agradeço a ele a confiança que ele teve em disponibilizar as camisas. Agradeço ao time que responder à altura. E a gente começou a conviver, que é uma coisa muito legal do América, conviver com pessoas que escreveram uma história do América quando ele era gigante e que estão aqui até hoje. São pessoas que são conselheiros do América, no sentido do América e da torcida. O Dr. Dorival Lemos, o seu Gerson Vilela, o Dr. Luiz Carlos Giordani, o Dr. Valmes. Pessoas que a gente conheceu, que a gente... Cara, esse cara dá entrevista na rádio, eu tô conhecendo ele aqui hoje, sabe? Aquela história de você chegar perto do ídolo. Os amigos que convivem com a gente na arquibancada, do Fernando Neck, que perdeu o pai e que tá num momento, assim, assim, se guardando, mas que acompanha o nosso grupo, passando por todos. O Carlos Senato, o Rocha, todos que eu já falei, o Marcelo Berti, o Filipinho, Fábio Danilo... pessoas que conhecem essa história mais recente do América, como você está falando. Uma história de penúria, esses caras lembram de jogadores que, assim, eu lembrar de jogadores de uma época áurea é meio que... Cara, até eu lembro. Agora, lembrar desses jogadores, esses meninos lembram de tudo. É um negócio que é tocante. E é por eles que a gente faz esse exercício também, que eu gostaria muito de que eles pudessem ver o América numa condição grande. E eu agradeço você dar esse espaço pra gente lembrar deles. E, menino, se eu esqueci de alguém, me perdoem, viu? Eu fico muito feliz da tua vinda, desprendido um tempinho. A gente foi aí tentando interagir as agendas para poder dar certo. Fiquei feliz com a tua presença. Sucesso aí na tua caminhada com a torcida, com o América. A gente espera que o América se classifique dessa fase, passe para a próxima e, por que não, o ano que vem tá de volta aí numa Série A3 e com essa SAF também que seja uma guinada para voltar para o lugar que a gente é acostumado a ver o América. Né? Exatamente. Sempre vimos aí ele num cenário muito importante de São Paulo e do Brasil. Exatamente. É o desejo da gente aí, nós aí da imprensa, a galera que acompanha também aí, mesmo um pouco mais à distância, mas que torce aí para o América recuperar aquele América, aquele vermelhinho aí da Santa Cruz e aqui do Teixeirão. Beleza, Djalma, agradeço o convite, agradeço a presença dos alunos, que seja um sucesso retumbante. É muito gostoso a gente ver notícias da nossa cidade num programa local, que você chega a mais de 500 figurinhas aqui, que é o nosso desejo, resgate mesmo essa história, que ela motiva muito, ela movimenta muito a cidade. Obrigado a todo mundo que está envolvido nesse projeto, que é sensacional. Obrigado mais uma vez ao Evandro, ao Thiago Serafim, aqui nosso cinegrafista, um abração para ele, ao Cristiano Abraão, que vai editar depois aqui todo o nosso produto, além do Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio NIRP, a Vanusa Carvalho, nossa social media, e também aqui o William Castro, que produziu esse lindo álbum, que tem feito muito sucesso com os nossos participantes. Hoje foi a vez do Evandro se tornar figurinha. Também a galera aqui do 6º período de jornalismo, do curso que temos aqui na Unirp, tá aí o Eduardo, a Lúbia, a Giovana, a Bárbara e também o Arthur, e a você de casa que nos acompanhou em mais um Pode Colar, onde histórias de sonhos se tornam realidade, e tomara que o América, nessa história de sonho, faça se tornar real o seu acesso para o Paulistão da Série A3 de 2024. Também agradecimentos especiais aqui ao Centro Universitário de Rio Preto, ao NIRP. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. O NIRP é nota máxima no MEC, hein? Nota 5. Recadinho para você também conhecer aqui a nossa estrutura. E também se inscrever no Pode Colar, nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast. Vai lá, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua telinha e acompanhe esse episódio com o Evandro e tantos outros nomes que já passaram por aqui do esporte de Rio Preto e região. Eu destaco ainda também as nossas redes sociais, o nosso Instagram e também as plataformas de áudio digitais, em Deezer, Spotify e o Amazon Music. O Pode Colar volta semana que vem com um novo episódio e uma nova história para você. Grande abraço e até lá.